Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitadíssimo no noticiário esportivo do Vasco da Gama, hein? Surpresas que o nosso treinador Paiva preparou na listagem de atletas que foram relacionados para o jogo contra o Bahia, hein? Surpresas, hein? O seguinte, vamos falar muito aí sobre essa situação do treinador, porque o Pedrinho me parece ali que está com pouca convicção e acho que ele está aguardando a situação ali do jogo contra o Bahia. E eu vou falar, eu estou com um feeling muito grande aqui do Paiva ser efetivado caso o Vasco obtenha um resultado positivo amanhã. Mas vamos falar aqui também sobre a situação de cada treinador que está aí na mesa de Pedrinho nesse momento. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Payet, cara. Porque o Payet, além de não jogar amanhã, os empresários dele estão aqui no Rio de Janeiro. A gente vai explicar essa situação. Bom, e sobretudo a situação de reforços, porque o Vasco formalizou proposta oficial e esta semana o quarto reforço do Vascão pode ser anunciado. Isso mesmo, a gente vai explicar aqui. Tem muita novidade para a gente poder passar para vocês e também essa situação aí da 777 Partners, tá? Porque foi revelado qual proposta que está na mesa e quem está aí comprando essa SAF aí do Vasco da Gama. Então vamos lá, que a gente tem muitos assuntos para poder passar aqui para vocês. Bom, primeiro vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. Isto mesmo, o Vasco que vem de goleada, o Vasco simplesmente atropelou o São Paulo por 4-1 e pelo mesmo placar, o Bahia que briga aí por liderança no Campeonato Brasileiro, passou o trator por cima do Cruzeiro. Pegou muito de surpresa, foi que o nosso treinador, né, o Álvaro Pacheco já foi, cismei com o Álvaro Pacheco. O nosso treinador Paiva, brilhantíssimo Paiva, ele deixou alguns jogadores que outrora eram considerados como titular fora dessa listagem aí para o jogo de amanhã, hein? Nem relacionados foram aí Galdames, né, que era titular, perdeu o espaço de vez, Praxedes e também Serginho. O que pegou de surpresa é que o Payet já está ali recuperado, mas no entanto o Payet não foi relacionado para esse jogo. E os empresários do Payet estão aqui no Brasil para negociar com o Pedrinho não apenas as comissões devidas da 777 Partners, que deixou de pagar a comissão dos empresários, como também boa parte aí dos salários de imagem das luvas aí de Dimitri Payet, tá? Dentro do Vasco da Gama, muitas pessoas falando aí que o Payet está fazendo greve e não quer jogar. Bom, a gente deixa a informação para vocês. Bom, pessoal, sobre essa situação do treinador, o anúncio oficial vai demorar mais um pouquinho, porque hoje a gente recebeu um relatório que o Pedrinho vai atrás primeiro de um diretor executivo. Amigo, eu acho isso aí um erro. O Pedrinho está postergando muito essa situação do treinador aqui no Vasco da Gama, tá? Se for para ficar postergando, efetiva o Paiva. Eu já falei, efetivo o Paiva. O diretor executivo do Vasco da Gama aí, a gente já está um bom tempo também sem esse profissional. Então ele quer, certo, fazer o anúncio para que o diretor executivo escolha.
A prerrogativa tinha que ser dele, Pedrinho, de fazer isso junto com o Felipe o mais rápido possível, tá? Se está demorando tanto, é porque ele está pensando, né? Essa é a lógica, em efetivar o nosso Paiva. Se o Paiva amanhã vier com resultado bom de Salvador, eu acho que o Paiva será mantido aí sob o comando técnico do Vasco da Gama, com toda certeza. Depois vocês me cobrem aí. Ainda sobre essa situação aí do treinador, a gente sabe que tem nomes ali na mesa, né, como a situação do Ramon Dias, certo? A imprensa não tem nada de que elenco não quer. O que tem é a imprensa que não gosta do Ramon Dias e também a situação ali de diretores ligados ali ao Pedrinho. Pedrinho quer tomar decisão em colegiado, em conjunto, né? Bem, o seguinte, sobre a situação também do Wagner, do Diniz, né? Melhor dizendo, do Diniz. O Diniz ali ganhando muita possibilidade de ser o treinador do Vasco da Gama. Já falei aqui que é um erro, tá? O time do Vasco não tem característica de Fernando Diniz. Não tem característica de Fernando Diniz. Para trazer o Fernando Diniz com esse elenco aí, Laureano, mas que o Vasco vai contratar. É um erro. Na minha opinião, é um erro. Não traria. E sobretudo essa situação aí envolvendo o Cuca, que eu acho que o Cuca é um nome que está muito acima, inclusive, do Ramon Dias, e era o nome ideal. Se não for para trazer um treinador de peso ou um treinador que simplesmente conheça o elenco do Vasco, efetivo Paiva, Pedro. Efetivo Paiva, a gente está falando aqui, que pelo menos ele tem coragem. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação de reforços aí, porque a gente tomou conhecimento de algumas coisas. A negociação com o Emerson Rodrigues, jogador colombiano, foi sacramentada e o Emerson Rodrigues será sim atleta do Vasco. Chega no Rio de Janeiro essa semana, tá? Inclusive 2,5 milhões de dólares é o preço fixado do Emerson Rodrigues para o Vasco adquirir, caso ele venha bater metas, tá? Caro, na minha opinião, caro, porque segundo o relatório do Transfer Market, ele vale 2 milhões de dólares. Mas pode ser que seja um jogador igual o Arias, né? O John Arias, que chegou aqui sem muita, né, pose e arrebentou. Pode ser que isso venha a acontecer. Jogador que tem experiência em Libertadores, embora tenha 23 anos. Situação do Thales, tá? O que é uma situação impossível já não é tão impossível mais desse jeito, tá? A gente passa aqui para vocês, não é tão impossível, porque a situação do Thales, tá? A gente vai passar aqui para vocês, é uma situação que o Vasco tá aos poucos subindo escadas para conseguir um empréstimo aí sem opção de compra, tá, pessoal? Para deixar claro aí para vocês. Outra situação, o Vasco hoje formalizou uma proposta oficial a André Ramalho, tá? O Vasco igualou o que ele ganhava lá na Holanda, perfeito? Então, André Ramalho, tá? Tem tudo para ser o novo xerife do Vasco da Gama. Laureano, você gosta do jogador? Acho que é uma opção de mercado. Acho que tem zagueiros melhores por aí, tá? Mas é o seguinte, é um jogador que vem a custo zero e uma oportunidade de mercado dessa, a gente não pode simplesmente abrir mão, certo? Bom, situação do Alan. Amigo, se o Pedrinho pagar a multa de 12 milhões e meio, fecha com o Vasco da Gama. Situação do Coutinho, do Alex e também do nosso Souza, vocês já são conhecedores. Sobre essa situação envolvendo a 777 Parques, tá?
Deixa eu explicar para vocês. A proposta que a 777 tá, é da sócia, né, da senhora a Mrs., né, Stanvelli, né, que é sócia lá do Sheik Árabe, lá do Newcastle. Proposta de 680 milhões. Tá? Então a proposta não é do Sheik, é da sócia dele, que ela tem uma proposta para comprar todos os aglomerados da 777 Partners, tá? A gente está passando aqui para vocês essa novidade. A 777 deixou essa negociação em stand-by, tá? Tá em compasso de espera, porque tem o agravo para ser julgado aqui no Rio de Janeiro. A 777 quer retomar o controle da ação para colocar mais 270 milhões, para ficar com 51% e vender a SAF do Vasco da Gama. É isso que está acontecendo, certo? Porque hoje a 777 ela tem 31%, ela está ali, ó, com uma proposta de 680. Imagina os senhores aí se ela recupera esse controle acionário e simplesmente ela venha ficar com 51 caso ela coloque o aporte aqui no Vasco. Vai vender muito, muito caro essa situação, certo? E o seguinte, se eu fosse o Pedrinho, ficava atento e embargava essa situação, porque a 777 não pode sair com uma... A 777 tem que sair do Vasco com uma mão na frente e outra atrás. Ela não pode sair daqui com dinheiro, porque o Vasco está com muitos pepinos para poder pagar por conta da 777. Beleza, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Um dia agitado aí, principalmente com essa situação do conhecimento da proposta de 680 milhões aí da sócia aí do Sheik Árabe, né? Inglesa ela. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles. Valeu.